Olá, meninos, como vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de hoje, dia 11/6. Tá? A aula de hoje vai ser referente à correção de 3 páginas que eu passei no dia 7 de maio, páginas 308, 309 e 310. E depois disso, eu vou entrar lá no roteiro de estudo de vocês dessa semana, porque a gente precisa concluir os exercícios da unidade 2. Nós já falamos sobre a unidade 1, 2 e 3, falta ainda a unidade 4, mas só realizamos todos os exercícios da unidade 1. Então, hoje, uma parte desses exercícios eu já corrigi, e hoje eu vou corrigir as 3 páginas que ficaram faltando para a gente concluir a unidade 1. Aí vocês vão fazer os exercícios referentes à unidade 2, porque depois ainda vai ficar faltando os exercícios da unidade 3, que eu passei somente alguns exercícios dessa unidade, e a unidade 4 para a gente trabalhar, combinado? Então vamos lá, meninos, peguem aí o livro, caneta, corretivo, lápis, borracha, para que vocês possam fazer essa correção, ok? Na página 308, a gente tem aqui uma tarefa que fala sobre o efeito estufa. E aí diz assim: o efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Retomando o que você estudou sobre o assunto, analise a figura e explique como ocorre o efeito estufa. Então, aqui, meninos, tem a imagem, né? E vocês precisam, então, analisando essa imagem, explicar sobre o efeito estufa. Então, vocês estão vendo aqui Sol, planeta Terra, e aqui, olha, a atmosfera. Raios de sol, né? A luz do sol está chegando à superfície do planeta. Aí a gente vê aqui, desses raios de sol que chegam, né? Parte que está sendo emitida para fora do planeta, né? E aqui a gente tem umas setas vermelhas, né? Que sobem, chegam na atmosfera e retornam. E aí, como poderia ser, então, a explicação para esse processo? Vocês poderiam colocar assim: parte da radiação solar que atinge a superfície do planeta é refletida, tá? Aqui, ó. Radiação solar que atingiu a superfície do planeta foi refletida, atravessando a atmosfera, que está aqui, e indo para o espaço. No entanto, uma boa parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície do planeta, que é esse aqui em amarelinho, ó, que ficou dentro do planeta Terra, porque foi absorvida tanto pelos oceanos como pela superfície terrestre do planeta, causando assim o aquecimento desse planeta, né? O aquecimento do planeta Terra. Os gases presentes na atmosfera, então os gases que estão aqui na atmosfera, que nós já estudamos na unidade 1, e entre esses gases nós temos o gás carbônico, juntamente com o vapor de água presente no ar e nas nuvens, absorvem esse calor e não permitem que esse calor se dissipe para o espaço, ou seja, que esse calor saia para o espaço. Dessa forma, a temperatura média do planeta é estabilizada. Então, o efeito estufa, né, com essa explicação, a gente vai reafirmar que o efeito estufa ele é de fundamental importância para a vida no planeta Terra. Por quê? Porque vai manter a estabilidade da temperatura média do planeta. Tudo bem, meninos? Espero que tenham entendido. Vamos lá para a segunda questão agora. A destruição da camada de ozônio, embora parcial, ou seja, não é toda a camada de ozônio que está destruída,
mas, embora parcial, ela é um problema ambiental preocupante. De que forma esse fato pode interferir na saúde dos seres humanos? Então, nós vimos também na apresentação da aula 1, e é muito importante, meninos, se vocês ficaram com alguma dúvida, retomar essa apresentação, assistir novamente lá na plataforma e, se a dúvida persistir, ir lá no grupo do WhatsApp do 6º ano para me perguntar, ok? Então, essa destruição da camada de ozônio, ela pode interferir na saúde dos seres humanos. E o que vocês poderiam registrar, né? Como é que vocês poderiam afirmar aqui, né? Colocar como uma resposta correta. Poderia escrever da seguinte forma: com a destruição da camada de ozônio, os raios ultravioleta do Sol incidem com muita intensidade sobre a superfície do planeta. Por quê? Porque é esse gás ozônio que faz esse filtro da radiação ultravioleta do Sol. Se parte dessa camada ela está destruída, né? E esses gases, esse gás ozônio, ele foi quebrado em moléculas diferenciadas, e aí a gente tem agora moléculas de gás oxigênio, só que nessa camada mais alta, né, onde está a camada de ozônio, que é na estratosfera e não na troposfera, onde nós vivemos, o que vai acontecer? Se não tem mais esse filtro, a radiação ultravioleta do Sol, ela entra, né, com muita intensidade, porque ela não é filtrada e ela chega na superfície da Terra com muita intensidade. E que danos à saúde essa situação pode causar? O câncer de pele, problemas de visão, né, podendo levar inclusive à cegueira, ok? Vamos aí para a questão 3 agora. Aqui tem uma tirinha, né? O Garfield está assistindo, ouvindo aí o rádio, e aí ele ouviu a seguinte informação: bom dia, pessoal! Meu Deus, que linda manhã de segunda! Meteorologia indica tempo bom, céu claro, sem sinal de chuva. Aí o que ele fez? Tempo bom, céu claro, sem sinal de chuva, linda manhã de segunda, vou para a rua, né? E aí, quando ele abre a porta, tá chovendo bastante. Aí vem a conclusão, porque ele saiu antes de ouvir a reportagem inteira, né? E a pessoa disse que tempo bom, céu claro, sem sinal de chuva, a não ser numa casa na periferia. Ou seja, não era em todo lugar que tinha o tempo bom e o céu claro. Lá onde o Garfield mora, né? Na residência do Garfield, era uma região onde a previsão da meteorologia era de chuva, era o contrário, né? Analisando a informação a respeito das condições do tempo apresentado no segundo quadrinho, então é nesse aqui que está indicando tempo bom, céu claro, sem sinal de chuva. Podemos concluir que, se não tem sinal de chuva e a chuva é água no estado líquido, significa então, meninos, que a umidade relativa do ar está baixa. Se fosse aqui no terceiro quadrinho, aí seria o contrário. Aqui no terceiro quadrinho, a umidade relativa do ar está alta, tanto é que está chovendo, ok? Então, a umidade relativa do ar é a quantidade de vapor d'água que tem na atmosfera. Se essa umidade é muito grande, isso pode provocar, né, que a chuva aconteça mais rapidamente. Aí, continuando, levando em consideração que a umidade relativa do ar pode variar de um local para outro, escreva como deveria ser a mensagem do rádio para essa região aonde o Garfield mora. E aí a mensagem poderia ser a seguinte: alta umidade do ar e tempo chuvoso. Ou umidade relativa do ar elevada
e tempo chuvoso. E probabilidade de chuva, né? Ou chuva forte, ok? Vamos lá, continuando. A questão 4 é para identificar a palavra referente a cada afirmativa, completando aqui a cruzadinha. Na letra A diz o seguinte: é um gás indispensável para a respiração da maioria dos seres vivos. E aí a gente pode afirmar e completar aqui que estamos falando do gás oxigênio, indispensável para a respiração da maioria dos seres vivos, a maioria porque alguns seres vivos não se utilizam do gás oxigênio, como, por exemplo, algumas bactérias e fungos decompositores. A letra B diz o seguinte: sem esse gás, as plantas não realizam fotossíntese. E aí, esse gás é o gás carbônico, tá? O gás carbônico é o gás que nós, seres vivos, eliminamos na respiração, né? E é o gás que as plantas retiram da atmosfera para fazer o processo de fotossíntese. Letra C. Também são chamados de gases raros. Esses são gases raros ou a gente também pode chamar de gases nobres. E a letra D. Nutriente essencial para o crescimento dos seres vivos, que é formulado pelo gás nitrogênio presente no ar atmosférico. Aí nós temos as proteínas, né? A proteína é um nutriente que é fabricado, né, é formulado a partir do gás nitrogênio que está presente na atmosfera, beleza? Vamos lá para a última página desse exercício da unidade 1, que é uma revisão muito rápida do que foi estudado, né? E aqui diz assim: a atmosfera terrestre é um nome dado à camada de ar que envolve a Terra. Sobre as camadas da atmosfera, vem dizendo que ela é dividida em 5: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E sobre a composição da atmosfera, vem aqui a informação de que os gases que compõem a atmosfera são gás nitrogênio, oxigênio, carbônico e gases nobres ou raros. Além também desses gases, estão presentes na atmosfera vapor de água, que é água no estado gasoso, poeira, fuligens e micro-organismos. E aí, vem aqui na primeira pergunta, escreva 3 motivos pelos quais a atmosfera é importante para os seres vivos. Vocês poderiam registrar o seguinte: um motivo, protege a Terra da radiação ultravioleta do Sol. Um outro motivo, serve de barreira contra a invasão de corpos celestes, como os meteoritos. E um terceiro motivo, mantém a temperatura do planeta adequada à vida. Então, aí tem 3 motivos que justificam a importância da atmosfera para os seres vivos. Na questão 2, pede para a gente analisar cada frase e escrever depois de cada análise o nome da camada da atmosfera que tem relação a essa frase. Então, vamos lá. Na letra A, camada onde há maior concentração de ozônio. Falamos isso logo no primeiro exercício, né? É a camada que está acima da camada onde nós vivemos, acima da troposfera, e ela é chamada de estratosfera. A letra B, camada onde se formam as nuvens e ocorrem as chuvas e tempestades. É essa camada onde nós estamos, né? A camada mais próxima a nós, chamada de troposfera. Letra C, última camada da atmosfera. A última camada é a exosfera. Exo vem de fora, então é a camada mais externa, mais para o lado de fora do planeta. E a última
nessa camada, o ar é rarefeito, ou seja, tem menos quantidade, menos concentração de ar, e as moléculas que compõem esse ar executam o trabalho de absorver a radiação do Sol. E aí a gente está falando de uma camada chamada termosfera. Termo vem de temperatura. Então, se ela absorve a radiação solar, é uma camada onde as temperaturas são altíssimas, né? Última atividade da nossa unidade 1 é para relacionar as colunas, indicando a proporção dos gases na atmosfera. Aí a gente tem aqui oxigênio, e o oxigênio a gente tem 21% presente na atmosfera. O nitrogênio, apesar de não ser utilizado na forma gasosa, é o gás encontrado em maior concentração na atmosfera, com 78%, e o gás oxigênio, ele é encontrado na concentração de 1%. O gás no oxigênio não, o gás carbônico, e os gases nobres são aqueles encontrados na menor concentração, na concentração de 1%, ok? Então, oxigênio 21%, nitrogênio 78%, gás carbônico e gases nobres 1%. Agora, meninos, nós vamos lá para o roteiro de aula do dia de hoje, tá? No roteiro do dia de hoje, a gente vai falar aqui da unidade 2 e não da unidade 3, tá? A unidade 2, meninos, ela vai, porque vocês, o ideal, né, antes de preencher os exercícios, será refazer a leitura, né? Assistir novamente ao vídeo explicativo que eu passei lá no dia 14 de maio. É só ir na plataforma e olhar o vídeo do dia 14, tá? Então, olha lá. Vai da página 311 até a página 331, ok? Então, da página 311 até a página 331. E aí, o que você vai fazer? Assistir novamente essa videoaula lá do dia 14 de maio, que está na plataforma, eu coloquei aqui, tá com a data do dia 14. Se ainda ficar alguma dúvida, questione, tá? E depois de assistir essa aula, aí você vai resolver os exercícios para completar a unidade 2, porque eu falei da unidade 2, mas os exercícios não foram realizados. Alguns alunos, inclusive, fizeram alguns exercícios, tá? Eu até vou colocar aqui na tela para vocês verem. Eu até coloquei aqui, olha. No dia 14 de maio, o exercício foram 3 perguntas para responder no caderno, que estavam lá no final do slide, que eu passei e fiz a explicação sobre o ar. Só que aí alguns alunos fizeram o quê? Responderam também as páginas 319, 320 e 321. Então tá aqui, ó. Se você tiver só com esse visto, foi porque você respondeu só as três perguntas no caderno. Se tiver o visto e do lado assim, 319 a 321, significa que você não respondeu as 3 perguntas do caderno, mas você fez essas 3 páginas, então ainda está faltando uma parte da atividade que eu passei. E se você tiver nesse caso aqui, ó, o visto e também 319 a 321, significa que você já respondeu as perguntas do slide e fez essas 3 páginas, tá? Que eu não tinha passado ainda. Eu estou passando hoje. Então, quem já fez vai ter menos exercício para fazer, tá? Então, tá aqui, ó. Os exercícios serão página 313, porque tem aqueles jogos rápidos, investigando o assunto, né? 319 e 321
que alguns alunos já fizeram, já se anteciparam, a 322 e lá no final, nas atividades, da 326 até a 331. E aqui, meninos, eu estou colocando uma outra observação que você também pode e deve, né, assistir novamente aos vídeos sugeridos no dia 14 de maio. Por quê? Ana Lúcia, mas cadê esses vídeos? Estão lá no dia da aula, porque embaixo do vídeo vem esse roteiro de estudo, mas eu também coloquei aqui, olha, aqui embaixo nos anexos, tá? Foram 6 vídeos. E por que eu estou sugerindo vocês refazerem? Porque existem 2 experimentos que alguns alunos fizeram também, tá? Os experimentos e postaram, foi bem bacana, eu fiquei muito feliz de verem que vocês estão se esforçando, fazendo os experimentos, os pais também, muitos pais estão se divertindo nessa realização de experimentos, porque tudo é um novo aprendizado, né? Mais alguma informação que você vai assimilando e o experimento ele é muito bacana porque faz a gente pensar sobre o assunto, né? E aí, gente, Ana Lúcia, mas eu não tenho como fazer o experimento. Eu já li aqui o material, eu não tenho esse material em casa porque a gente ainda não está no momento de sair de casa, então eu não tenho como conseguir o material. Por isso eu estou colocando aqui os anexos, porque esses experimentos estão sendo demonstrados em alguns desses vídeos. Então você pode assistir ao vídeo e responder a parte do investigando o assunto sobre aquele determinado experimento, tá? Eu vou até dizer, olha, tá na página 313, tá? Que é o experimento que põe o papel no copo e depois mergulha o copo na água. Se você não conseguir fazer, não tem problema, porque tem aí no vídeo, um dos vídeos faz esse experimento e o outro está na página 322. Na página 322, que usa uma régua ou uma tábua de carne e uma folha de jornal. Se não tiver o material em casa, não tem problema, porque também um dos vídeos mostra esse experimento. Você pode assistir e depois responder o que você visualizou no livro, ok? Então, meninos, essas atividades referentes à unidade 2, você tem até o dia 18 de junho, tá? No dia 18 de junho, aí a gente vai ter ainda, faltando, né? Os exercícios na unidade 3 e discutir a unidade 4 e fazer os exercícios, tá? Então, na próxima semana, a gente já vai dar prosseguimento, porque já estamos chegando perto da nossa avaliação bimestral, né? Então, meninos, não deixem de fazer esses exercícios e postar a imagem de todas as páginas. Não tire só foto de uma página, tire foto de todas as páginas e poste lá no grupo da turma, para que eu possa computar a sua frequência e para que você tenha sua nota também das atividades feitas, para gerar a média de atividades. Com isso, meninos, nós concluímos então a nossa aula de hoje. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem em casa. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, gente!